Olá, sou o professor Guedes e trouxe hoje para vocês mais uma aula. O assunto é um dos mais interessantes e recorrentes no Enem, radioatividade. Prepare-se, vamos parar de falar bobagens e conhecer de verdade a radioatividade? Que vazamentos radioativos são esses que ocorreram e continuam a ocorrer na usina japonesa de Fukushima? Como pode a radioatividade matar milhares de vidas, como nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, e salvar ao mesmo tempo outras milhares de vidas no tratamento contra o câncer? Para responder a estas e outras questões, é necessário conhecermos alguns conceitos básicos desse assunto. A descoberta da radioatividade é algo relativamente recente se tratando de ciência, e não ocorreu num único momento. No final do século XIX, o físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu uma espécie de radiação artificial gerada pelo tubo de raios catódicos, o tubo de imagem da sua TV antiga. Por não conhecer bem essa radiação, ele batizou de raio-x, nome que permanece até hoje. Em 1896, Henri Becquerel percebeu acidentalmente um fenômeno semelhante, parecido aos raios-x, porém de origem natural. Um sal de urânio guardado numa gaveta do seu laboratório era capaz de sensibilizar um filme fotográfico guardado em outra gaveta. Um ano depois, Marie Curie comprovou que a intensidade da radiação dependia apenas da quantidade de urânio no sal e não da carga elétrica desse urânio, comprovando assim ser a radioatividade um fenômeno nuclear. Hoje sabemos que a radioatividade natural ocorre devido à instabilidade de núcleos atômicos, principalmente núcleos pesados. É interessante notar que na tabela periódica, depois do elemento bismuto, todos os elementos naturais são radioativos. Observe. O método mais utilizado para estudar as partículas invisíveis é fazê-las passar por um campo elétrico. Com as emissões radioativas não foi diferente. Aplicando um forte campo eletromagnético ao redor das emissões do polônio, cientistas descobriram que existiam, na verdade, 3 diferentes tipos de emissões radioativas. Por desconhecimento da sua natureza, elas foram denominadas alfa, beta e gama, as 3 primeiras letras do alfabeto grego. Podiam ser chamadas de lindinha, florzinha e docinho, por exemplo. Reparem que a emissão alfa possui carga positiva, uma vez que era atraída para a placa negativa do experimento. Já as emissões beta possuem cargas negativas, porque foram atraídas para a placa positiva do experimento. Enquanto as emissões gama não possuíam carga alguma, uma vez que não foram atraídas para nenhuma placa do experimento. Experimentos mais elaborados permitiram calcular a massa de cada emissão. Atualmente, sabemos que por possuírem massa, as emissões alfa e beta são corpusculares, são matéria. Na verdade, a partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio 4, 2 prótons e 2 nêutrons, e a partícula beta é o famoso elétron. A emissão gama é uma radiação de alta energia, maior ainda que a do raio-x. O poder de penetração das emissões radioativas é inversamente proporcional às suas massas. Faz sentido. Partículas alfa de massa 4 possuem menor poder de penetração que as partículas beta, elétron, de massa desprezível. Por sua vez, os raios gama são as emissões de maior poder de penetração, por não possuírem massa e serem uma radiação de alta energia. Vamos lembrar que na ficção científica, só na ficção, hein, galera? Os raios gama transformaram um pacato doutor no incrível Hulk. Vale lembrar que numa das aplicações da radioatividade, a radioterapia, a escolha do tipo de emissão depende da localização do tumor a ser tratado, mas esse é assunto para uma próxima aula. O que ocorre com o elemento radioativo quando ele emite partículas e radiações do seu núcleo? Ficou claro que a vontade do elemento radioativo é buscar a estabilidade do seu núcleo, se transformando em outros elementos. Isso pode ser demonstrado no papel através de reações nucleares. Como nas reações químicas tradicionais, nas reações nucleares, as massas e as cargas dos elementos participantes se conservam. Isso é muito importante. Por isso, é importante conhecer a massa e a carga de cada emissão radioativa e também das partículas fundamentais que não são radioativas, como o próton, nêutron e a antipartícula do elétron, o pósitron. Vamos equacionar 2 exemplos de reações nucleares. O urânio-238 emite uma partícula alfa. Aqui é fundamental interpretar bem a reação nuclear descrita no texto. Alguns sinônimos já utilizados em provas de vestibular precisam ser conhecidos. Por exemplo, emissão é a mesma coisa que decaimento, é a mesma coisa que desintegração.
Lendo de novo, o urânio 238 emite uma partícula alfa. Um átomo de urânio vai produzir uma partícula alfa e mais um radioisótopo. Como descobrir esse radioisótopo? Pela lei das reações nucleares. As massas e as cargas se conservam. Observe. Um outro exemplo. Chumbo 207 colide com o nêutron gerando uma partícula beta. Aqui é fundamental interpretar o que significa a palavra colide, colisão. Colisão é sinônimo de bombardeio, choque, captura. De novo, chumbo 207 colide com o nêutron produzindo uma partícula beta. Como fica? Chumbo 207 mais um nêutron, pegamos um nêutron, produzindo uma partícula beta. É óbvio que para equacionar essa reação falta um outro elemento. Que elemento é esse? Nós descobrimos pela conservação de massa e pela conservação de carga. Vamos falar agora do tempo de duração de uma amostra radioativa. Na verdade, a radioatividade existe naturalmente em todos os cantos do planeta, nos lugares mais, no outro menos. Até aqui nessa sala existe radioatividade natural. Leia, por exemplo, o rótulo da maioria das águas minerais. Neles, há a indicação da quantidade de radioatividade de água na fonte. O conceito mais importante para o estudo cinético da radioatividade é o conceito da meia-vida. A meia-vida é constante para cada isótopo radioativo e corresponde ao tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa deixe de emitir radiação, ou seja, não seja mais radioativa. Por exemplo, se temos 1 grama de material radioativo qualquer, após se passar seu tempo de meia-vida, restarão apenas meio grama de material radioativo. Passado mais um intervalo de meia-vida, esse meio grama se torna 0,25 gramas e assim sucessivamente. Não esqueçam a lei de conservação das massas. É óbvio que 1 grama não se transforma em meio grama e o resto some. Na verdade, meio grama é radioativo e o outro meio grama não. Graficamente, fica claro que esse é um decaimento exponencial, que você já estudou na matemática. Observe esse gráfico. A metade da metade da metade da metade nunca chegará a zero. Na curva de decaimento, perceba que ela nunca encosta o eixo X do gráfico. Será então que existe um nível mínimo de radiação que nós podemos ser expostos? É aceitável que após 10 tempos de meia-vida, qualquer material radioativo passa a ser seguro. O problema é que existem meia-vidas de alguns minutos, como a do radioisótopo tecnécio usado em alguns exames de coração, e meia-vidas de milhões de anos, como a do urânio 235 dos reatores nucleares. Para fortalecer o seu conhecimento, vamos resolver aqui juntinhos uma questão que caiu no Enem do ano passado, prova do Enem de 2013. Glicose marcada com nucleidos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia por emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. A reação nuclear é a seguinte: carbono gerando boro mais um pósitron. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Reparem que é uma questão extremamente quantitativa, é só fazer cálculo. Não precisa saber qual é a meia-vida desse carbono 11 radioativo. O importante é que se passaram 5 meia-vidas. Ora, se a massa inicial é de 1 grama, vamos passar logo para miligramas. 1 grama em miligrama, 1000 miligramas. Passada uma meia-vida, 1000 miligramas se tornam 500. Mais uma meia-vida, 250. Mais uma meia-vida 125, mais uma meia-vida 62,5 e a última meia-vida, a quinta meia-vida, 31,25 miligramas. Repare que o Enem pede o resultado mais próximo de 31,25 miligramas. Gabarito, letra D, 31,3. Bom, galerinha, espero que os conceitos básicos de radioatividade tenham ficado bem claros agora para vocês. Numa próxima aula, a gente vai trabalhar as aplicações da radioatividade, uma aula interessantíssima que é cobrada apenas no Enem.
Espero que vocês tenham gostado. Acessem cada vez mais o nosso portal com outras aulas. Valeu, gente. Um abraço.